Olá pessoal, bem-vindo de volta ao curso de Sistemas Térmicos. Então, dando continuidade ao estudo de sistema de refrigeração por absorção, conforme a gente viu, né, na aula passada, tem alguns trechos do ciclo mesmo ideal que a gente trabalha com mistura, né? Então, como é um conceito que a gente não vê muito bem durante a graduação, pelo menos no curso de Engenharia Mecânica, né? Então, vamos ver algumas definições, né, tanto de propriedade quanto de processo. Então, começando com as definições, né, relacionadas a propriedades, a gente pode ter dois tipos de mistura, né, considerando misturas binárias. A gente pode ter mistura homogênea, que tem a distribuição e concentração uniforme dos componentes, né? Então, por exemplo, pegar o ar atmosférico, né, na ordem de 70% de nitrogênio, 20 e poucos por cento de oxigênio e outros componentes, né? Então, a distribuição é homogênea ao longo da fase da porção de gás, né? A mesma coisa ocorre para alguns líquidos, né? Por exemplo, água e álcool, por exemplo, né? Então, esse tipo de mistura não pode ser separado por meio de processo mecânico puro, né? Como centrifugação, decantação, etc. E tem a mistura heterogênea também, né? Que é não uniforme composição e pode ser separado por processos mecânicos simples, né? Como dispersão sólido líquido, por exemplo, terra na água, né? Então, areia na água. Então, se tiver, supondo que tem uma mistura, então se deixar o sistema em repouso, né? Por bastante tempo, ele vai acabar sendo separando por decantação, né? Outro exemplo pode ser a neblina, né? Então, que é a dispersão de gotículas de água em ar saturado, né? Então acaba sendo uma mistura também, né? Aí a gente vai focar aqui em mistura homogênea, né? Que, conforme a gente viu lá, os ciclos mais comuns que trabalham no sistema de refrigeração por absorção, o par água e amônia, a amônia como refrigerante, a água como absorvente, e água e brometo de lítio, né? Com água sendo refrigerante e a solução de água e brometo de lítio como absorvente. Agora, em relação à mistura homogênea, diferentemente de substâncias puras, conforme você deve lembrar lá do curso de termodinâmica, né? Normalmente consegue determinar o estado termodinâmico a partir de duas propriedades independentes, como, por exemplo, pressão, temperatura. Se estiver na condição de saturação, pode ser pressão, entalpia, pressão, título de vapor, por exemplo, né? Só que aí, quando a gente está falando de mistura homogênea, a gente precisa de uma outra propriedade termodinâmica independente, né? Por exemplo, a concentração em massa de cada uma das fases, né? Por exemplo, 30% de amônia na mistura de água-amônia, né? Ou, por exemplo, pode ser falando que ela está na fase líquido saturado, né? A uma dada pressão e temperatura. Então, não necessariamente uma pressão define a condição de saturação, né? Então, pressão e temperatura, se falar que é líquido saturado, você consegue definir o estado, né, o estado termodinâmico. Se tiver pressão e concentração e falar que está na condição de líquido saturado, você também consegue determinar, né? Então, então a gente vai necessitar de três propriedades termodinâmicas independentes, né? Agora, passando aqui para a nossa nota de aula, então vamos considerar que a gente tem dois componentes. Então vamos considerar aqui um reservatório com os dois componentes separados por uma divisão aqui. Falar componente A, componente B. Vamos falar que a temperatura de A é igual à temperatura de B, que é igual à temperatura inicial. E falar que aqui a gente tem uma fração mássica x do componente A e a fração mássica do componente B vai ser 1 menos x do componente A, né? Então, aí supondo que em um determinado instante a gente remove essa divisão aqui, né? Esse sistema aqui separando os dois, aí a gente pode ter o quê, né? Então a gente pode ter um outro volume aqui. Então vamos considerar aqui que a gente tem um ΔV. Então a gente pode ter expansão ou compressão do sistema.
Aí aqui a gente fica com a mistura do A mais B. Aí dependendo do tipo de componente que está sendo misturado, pode ter variação da temperatura também, né? Então vou chamar aqui de temperatura final, que não necessariamente é igual à temperatura inicial, né? Por exemplo, quando mistura água com álcool, né? Se vocês, sei lá, tá com a mão molhada e despeja álcool, vocês vão ver que tem uma variação da temperatura, né? Fica um pouco mais quente. Tá, aí aqui a gente consegue fazer a estimativa do volume específico na condição inicial. Então, chamar aqui volume específico inicial. Vai ser igual a quê? Vai ser igual a fração mássica do componente A vezes volume específico do componente A, mais fração mássica do componente B, que é 1 menos xa, volume específico do componente B. O volume específico final, conforme a gente até já indicou aqui, né, não necessariamente vai ser a mesma coisa, né? Então a gente pode ter variação. Então pode ser o volume específico inicial, definido por isso aqui, né, mais um ΔV relacionado com a mistura, né? Isso daqui pode ser maior que zero ou menor que zero, né? Então não tem regra muito definida, aí depende de resultado de medição, né? Aí do mesmo modo aqui a gente consegue definir qual seria a entalpia específica do sistema na condição inicial. Então vai ser a fração máxima do componente A, a entalpia do componente a essa pressão aqui, né? Pressão inicial, temperatura inicial, mais a concentração do componente B, vezes a entalpia específica do componente B, né? Aí na condição final, chama aqui de HF, pode ser igual a entalpia inicial mais um ΔH. Chamar aqui de ΔH da mistura. ΔV da mistura. Aí, dependendo do tipo de mistura, né? Pode ser exotérmica, então ela aumenta a temperatura, né? Libera calor, então, ou pode ser endotérmica, né? Que acaba resfriando. Então aí também depende de dado de medição, né? Então, no momento, durante o processo de mistura, pode ter variação das propriedades, né? Então, não necessariamente tanto a entalpia da mistura final vai ser igual à entalpia inicial, né? Mesma coisa para o volume, né? Então a gente pode ter variação. Aí, então aqui já está meio que introduzido os conceitos relacionados, né, com a mistura, etc. Então, quando a gente trabalhava lá com substância pura, o que a gente tinha, né? Então a gente tinha algum tipo de diagrama, por exemplo, o diagrama pH, que dado uma pressão, que dado uma pressão e uma entalpia a gente consegue achar outros parâmetros, né? Por exemplo, sei lá, tem pressão para líquido saturado, né, que era a entalpia, né? Então eu consigo determinar aqui o valor. Aí do mesmo modo tinha o diagrama TS também, né? Aí considerando as isotermas aqui, também a mesma coisa, né? Então diagrama TS para uma dada temperatura, pressão, por exemplo, né? Pressão, temperatura aqui, consegue chegar numa dada entropia. Então, tá. Aí, conforme mencionado, para o caso de misturas, então a gente vai precisar de uma terceira propriedade independente, né? Então, a gente vai ter algum diagrama que vai ser função da fração mássica também, né? E como a gente vai fazer análise de volume de controle em muitos componentes, é interessante a gente ter valores de entalpia específica, né? Então a gente vai acabar tendo um diagrama com variação da fração mássica e entalpia específica aqui. Aí a gente vai acabar tendo o quê, né? Então, se a gente pegar aqui no diagrama TS, a gente vê que a gente tem a entalpia do vapor e a entalpia do líquido, né? Aí muitos casos de ciclo a gente trabalha na condição de mudança de fase, então a gente vai acabar tendo curvas para o vapor e curvas para o líquido saturado, né? Então, para uma dada pressão e temperatura. Aí, variando a pressão e temperatura, a gente teria outras curvas, né?
Então a gente vamos discutir como que são construídos esses diagramas, né? Então vamos considerar um sistema a pressão constante. Então considerar um cilindro aqui, onde a gente tem o componente A e o componente B, com uma concentração X1 inicialmente. Então, devido ao peso aqui do cilindro, do pistão, né, considerando gravidade para cá, a pressão no sistema aqui, desprezando o atrito, fica aproximadamente constante, né? Aí, conforme vai adicionando energia no sistema, eventualmente vai chegar a uma condição em que o cilindro vai ficar ligeiramente acima da superfície líquida, da superfície livre do líquido, né? Esse ponto aí vai corresponder ao início da formação da fase vapor, né? Aí, de qualquer modo, aqui teria, considerando que esse volume aqui é infinitesimal, né? Bem no início da formação de vapor. Então, aqui a gente continuaria com dois componentes e ainda com a concentração X1, né? Colocando isso daí num diagrama, conforme a gente tinha mencionado, né? XM. Aí inicialmente vamos começar aqui com temperatura. Então aqui a gente tem adição de calor. Então chama aqui de estado 1, estado 2. Então aqui é do estado 1 para o estado 2. Tá. Então aqui a gente vai ter a concentração X1 conhecida. Aí conforme vai aumentando a temperatura, vai chegar em um determinado ponto que vai começar a ter a vaporização, né? Aí conforme vai adicionando mais energia ainda, então chamar aqui de Q2 para 3, vai aumentando essa fração de vapor. Então uma das fases vai vaporizando, né? Primeiro, né, devido a maior volatilidade, enquanto que a outra demora um pouco mais, mas eventualmente vai chegar numa condição em que toda a mistura se torna vapor, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a mesma pressão, aqui vai ter os mesmos componentes, na mesma concentração também, né? Então, conforme vai aumentando a temperatura aqui, eventualmente vai chegar aqui num ponto que a gente chega somente em vapor, né? Então, aqui a gente vai ter a condição de líquido saturado e aqui a condição de vapor saturado. Aí, conforme a gente varia a concentração, esses pontos aqui vão mudando, né? Então, se pegar uma concentração um pouco menor do componente mais volátil, o que vai ocorrer, né? O início da vaporização vai demorar um pouco mais, né? Então, vai precisar de uma temperatura maior. Se a gente pegar uma concentração um pouco maior da fase mais volátil, considerando que esse X aqui é da fase mais volátil, né? Concentração máxima. Então, a gente vai precisar de uma temperatura menor, né? Então, aí, se a gente for variando essa concentração, o que a gente chega, né? Então, a gente chega em algo mais ou menos assim. Então, colocando aqui só esquematicamente, né? Então, a gente vai ter uma linha aqui de vapor saturado e uma linha aqui de líquido saturado. Então, para a concentração 0, tende a ser a condição de saturação da substância absorvente pura, né? E aqui da condição do componente mais volátil puro, né? Então, esse daqui é a linha de condensação. Por quê? Porque qualquer redução de entalpia aqui ocasiona, a partir desse ponto, ocasiona a formação de líquido, né? Então, condensação. E aqui é a linha de evaporação, né? Porque qualquer adição de energia a partir dessa linha aqui ocasiona a evaporação, né? Então, aqui é a linha de evaporação. Então, tá. Isso daqui para uma dada pressão. E conforme varia a pressão, então, se a pressão for maior, tem um pouco mais de dificuldade da fase volátil de vaporizar, né? Então, essas curvas aqui seriam deslocadas um pouco mais para cima, né? E não necessariamente vai ser só um deslocamento, né? O formato dela também pode ter uma variação. Mas aqui para simplificar, tentar fazer mais ou menos no mesmo formato, né? Então, aqui variando a pressão. Aí a partir disso a gente tem alguns tipos de diagramas já, né? Então para as misturas mais comuns. Então conforme tinha comentado, né? Bom, aqui está mais ou menos o esqueminha, né? Que a gente tinha representado lá. Então da condição inicial,
líquido comprimido, né? Aí vai aquecendo até que tem o início da formação de vapor. A formação de vapor nesse ponto, vai vaporizando, vaporizando, até chegar na condição que é 100% vapor. E incrementos sucessivos de entalpia chega na região de vapor superaquecido, né? Então aqui é a região de líquido subresfriado. Aí de novo aqui é a concentração, né? Aí só para adiantar um pouco, né? O que acontece? Vamos supor que a gente pega nesse ponto aqui. Então durante o processo de aquecimento, com essa concentração aqui, chamar de X1, vai chegar aqui no ponto, o X2 é igual a X1, né? Aí se chegar nesse ponto aqui, a gente vai ter uma mistura líquido-vapor, correto? Beleza. Aí qual que é a concentração nesse ponto? Da mistura como um todo, tem que ser X1 também. Por quê? Porque por conservação da massa, né? Então, a massa de amônia vai continuar a mesma, a massa de água vai continuar a mesma, né? Só que na fase vapor, espera-se que tenha um pouco mais de amônia do que água, né? E na fase líquida, espera-se que tenha um pouco mais de água do que amônia. Então, conforme está representado aqui. Aí, como que chega nessas frações, né? Então, é só traçar uma linha horizontal aqui, até a condição de saturação. Se tiver em equilíbrio termodinâmico, você consegue tirar a concentração, né? Então, aqui seria a concentração de amônia na fase vapor. Aqui seria a concentração de amônia na fase líquida, né? Então, X3. Aí já, então, conforme comentado, né? Então, variando a pressão, a gente teria diferentes curvas, né? Então, P3 marca P2 marca P1. Repetindo os experimentos, né? Variando a concentração também. Aí, eventualmente, vai chegar num gráfico mais ou menos desse tipo aqui, né? Esse gráfico aqui, ao invés de colocar a temperatura no eixo Y, tem a entalpia, né? Que aí já é para pensando na aplicação, né? Que a gente vai fazer análise de volume de controle. Aí a gente acaba ficando com Q ponto é igual a M ponto delta H, né? Em muitos casos, por exemplo, para processo de transferência de calor, né? Aí aqui em cima a gente tem a linha de vapor saturado, então para diferentes pressões, né? Então vai de 10 até 3000 kPa. Embaixo aqui a gente tem a linha de líquido saturado, né? Então, e tem até os pontos de saturação aqui para cada temperatura, né? Então a gente perdeu o eixo da temperatura, né? Mas a temperatura apareceu aqui nessas linhas. Então, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, eu só peguei e fiz um crop aqui, peguei a parte de baixo aqui da figura e ampliei aqui para facilitar a visualização, né? Então aqui a gente tem as linhas de líquido saturado. Então na abscissa a gente tem entalpia, na ordenada a gente tem concentração de amônia na solução, né? Em amônia água. E supondo que para pressão de 2 megapascal, então 2000 bar, temperatura de 80 graus Celsius. Cruza aqui, aí eu consigo determinar aqui a concentração de amônia na fase líquida, né? Então vai ser aproximadamente 0,57, mais ou menos, né? Então aí não é tão complicado, né? Aí quando a gente... vamos dar uma olhada na parte de cima, né? Aí na parte de cima, fazendo um crop só nesse trecho aqui de cima, né? Então, colocando um pouco maior aqui. Então a gente tem essas curvas aqui, né? Então aqui é a linha de condensação, né? Linha de vapor saturado. Para cima aqui é vapor superaquecido. Para baixo aqui é mistura, né? O porquê que elas são tão distantes, né? A linha de vapor e a linha de líquido, né? Então, se a gente lembrar lá do caso de mistura substância pura, né? Pega, por exemplo, pH, que seja, né? Então, você tem entalpia de líquido aqui e entalpia de vapor aqui, né? Então, elas são bem distantes uma da outra, né? Devido ao calor latente. Então, por isso que ali naquele gráfico elas são distantes uma da outra, né? Então, novamente. Então, linha de líquido saturado aqui embaixo, linha de vapor saturado aqui em cima. O que são essas linhas de equilíbrio, né? Essas linhas de equilíbrio aqui auxiliam a gente a determinar o ponto de equilíbrio, de fato, né? Então, vamos até fazer um exemplo aqui. Então, considerando água amônia a 750 kPa e 120 graus Celsius,
quais são as concentrações e entalpia da fase líquida e da fase vapor. Então, seja amônia e água misturados a 750 kPa, 120 graus Celsius, na condição de saturação, né? Então, mistura líquido-vapor. Qual a entalpia e concentração das fases líquida e vapor? Então, se a gente for lá no gráfico, né? Então, já falou, a pressão e a temperatura, né? Então, 750 kPa está até aqui já representado, né? Então, a gente segue a curva, é a linha contínua. Aí a gente vai indo até cruzar com a temperatura, com a linha com essa isoterma aqui de 120 graus Celsius, né? Então, cruzou aqui. Aí, cruzou aqui, a gente tem a concentração. Aqui vai dar 0,16, né? Então, o X do líquido é igual a 0,16. Então, aqui vai ser quilograma de NH3 por quilograma de mistura. E qual que é a entalpia aqui? Então, a entalpia a gente só pega e joga aqui para o eixo das ordenadas. Então, aqui são 200, 1, 2, 3, 4, 5, cada um tem 40. Então, vai dar 440 e pouquinho, né? Vamos colocar aproximadamente 440. Então, HL, aproximadamente 440 kJ por quilograma. Então, a gente chegou na fase líquida, né? O que vai ser isso aqui, né? Então, vai ser uma condição lá que a pressão aqui é igual a 750 kPa. Aí a gente vai ter uma porção de líquido e uma porção de vapor, né? Aí qual a concentração? Por enquanto a gente não sabe, né? Para esse exemplo específico aqui a gente não vai nem chegar nesse ponto, né? Mas aí beleza. Aí como que funciona o trecho do vapor aqui, né? Do vapor já não tem essas isotermas, né? Aí para achar o ponto de equilíbrio, o que a gente faz? Então a gente parte do ponto aqui que a gente tem. Então a gente já definiu esse ponto, né? Que é o ponto de líquido saturado. Isso aí está bem definido. Temos a concentração, temos a pressão, a temperatura. Aí o que a gente faz? Então a gente pega, traça uma linha vertical até a linha de equilíbrio de 750. Então 750 está aqui, aí cruza para cá, né? Então a linha vertical sobe até esse ponto. Aí a partir daqui a gente traça uma linha horizontal, indo até a linha de líquido e vapor saturado, né? Então 750 vai estar logo acima do 500 aqui, né? Então vai ser esse ponto aqui. Aí desse ponto aqui, a gente consegue tirar tudo, né? Então a entalpia vai ser aproximadamente 2000, então, sei lá, 1950 aproximadamente, ou 2000, né? Então a gente já tem aqui HV, aproximadamente 2000 kJ por quilograma. E passando uma linha vertical aqui, a gente chega na concentração. Então vai ser aproximadamente 0,74, né? Então, XV 0,74 kg de NH3 por quilograma de mistura. E a linha ligando o vapor saturado e o líquido saturado, né? Essa linha aqui é a linha é uma isoterma, né? Então, supondo que fala que a concentração da mistura é 0,5, né? Então, se for 0,5, por exemplo, a gente pega uma linha vertical a partir do 0,5 aqui. Aí o ponto que cruzar aqui é a condição da mistura, né? Então a partir disso aqui a gente consegue tirar a concentração, tanto a entalpia quanto Bom, a gente consegue tirar a entalpia, né? Supondo que seja um parâmetro desejado, né? Aí aqui deixando um pouco mais em destaque, né? Aí, então partindo lá da condição de líquido saturado, aí passando uma linha vertical, a gente chega aqui no cruzamento com a linha de equilíbrio. Colocando uma linha horizontal aqui até o ponto 750, a gente acha a condição de vapor saturado aqui da mistura, né? Aí a gente pode até, sei lá, supondo que nem a gente exemplificou, né? Vamos falar, então considerando uma mistura com concentração de 0,5, qual que é a fração de líquido, fração de vapor e a entalpia da mistura. Então a gente pode até calcular, né? Então vamos colocar aqui uma concentração máxima, por exemplo, de 0,5. Ou vamos deixar em aberto aqui, por enquanto, né? Aí só para especificar que a gente está falando de fração máxima,
Vamos deixar um Mzinho aqui. Então, fração mássica na fase líquida, fração mássica na fase vapor. Então, a massa total de amônia, o que vai ser, né? Então, a massa total da amônia, então, vai ser a massa da mistura. Então, M de NH3 é igual a massa da mistura vezes a concentração total, né? Então, 0,5. Vamos deixar em termos literais para facilitar, né? E o que vai ser dado nisso daí, né? Então, isso daí vai ser igual a massa de vapor vezes a concentração de amônia na base mássica, na fase vapor, mais a massa de líquido vezes a concentração de amônia na fase líquida, né? Aí se a gente passar o M dividindo aqui por tudo, então a gente vai ficar com concentração mássica total é igual a fração mássica de vapor, então MV por M, XMV, mais ml x ml por M. Se a gente chamar isso aqui de X, né, que é o título de vapor, conforme a gente viu lá para a substância pura, apesar que a gente fica meio complicado, né, mas a gente pode chamar de XV, por exemplo, né. Então a gente fica com XV, que é como se fosse o título de vapor, né, mas aí é meio complicado definir título de vapor, né, mas que seja pensando em fração mássica da fase vapor em relação à mistura, né, porque a gente não está falando de substância pura, né. Mais 1 menos x v xml. Supondo que a gente está interessado no xv, então a gente só resolve aqui, né? Então a gente tem o xm, consegue chegar no xv, né? Aí só fazendo essa solução aí, então fazendo essa solução a gente chega nessa condição aqui, né? Aí substituindo o valor, então a gente já chega no valor de 0,586 da fração mássica da fase vapor, né? Então é aproximadamente 58%. A gente consegue chegar na entalpia também, né? Então a entalpia total da mistura vai ser igual ao quê? Vai ser igual a M, a entalpia da mistura, né? A massa da mistura vezes a entalpia específica da mistura, vai ser igual a massa de líquido vezes a entalpia de líquido, mais massa do vapor vezes a entalpia do vapor, né? Aí passando tudo por M dividindo aqui, a gente fica com a entalpia da mistura específica, é igual a colocar, só inverter de lado aqui, né? Passar para cá, para manter a mesma ordem que a gente seguiu aqui. Então a gente fica com XV, HV, mais 1 menos X, V, HE. Então, só calculando, substituindo o valor. Então a gente chega em 1354,48 kJ por quilograma, aproximadamente. Então, assim, é bem intuitivo, né? Mas tem que manter em mente que a gente precisa de 3 propriedades termodinâmicas independentes, né? Aí de novo, né? Então a gente parte lá da linha de líquido saturado, sobe até a linha de equilíbrio, da linha de equilíbrio a gente chega na fase vapor, né? Então isso aqui é para água e amônia, né? Aí nesse caso aqui, conforme acho que está bem implícito aí na discussão, tanto a água quanto a amônia são voláteis, né? Então na fase vapor a gente vai ter mistura também, né? Aí quando a gente pega o outro par que é comum para aplicação de refrigeração, que é água e brometo de lítio, então como é que funciona? É parecido, né? Só que o brometo de lítio sem a água é um sal, né? Então fase sólida. Aí conforme ele mistura com a água, ele fica uma solução, né? Então fica uma solução com bastante concentração de brometo de lítio ou uma solução com menos concentração de brometo de lítio, né? Dependendo da quantidade de água. Só que o brometo de lítio ele tem uma volatilidade muito baixa, né? Então o que evapora é praticamente somente água, né? Então na fase vapor a gente só tem água. Então acaba sendo 100% água na fase vapor. Aí na fase líquida a gente tem linhas parecidas com aquela que a gente obteve, que a gente viu lá para água e amônia, né? Se vocês pegarem no livro texto, isso daqui são os apêndices C4 e C3, né? Então C3 é o da
água, amônia, e o C4 é o de água e brometo de lítio. Então, no caso de água e brometo de lítio, vai ter só as curvas de líquido saturado, né? Então, entalpia e concentração também, né? Então, concentração de brometo de lítio, quilograma de brometo de lítio por quilograma de solução. Então, aqui vai até um 70%, né? Acima disso, aí já começa a ter cristalização, né? Aí as linhas de pressão constante são as linhas tracejadas, as linhas de linha contínua são as linhas de isotermas, né? É o mesmo esquema, né? Então, supondo 80 kPa, qual que é a temperatura aqui? Então, 120 graus Celsius, né? Então, 80 kPa, 120 graus Celsius, qual que vai ser a concentração de equilíbrio da fase líquida, né? Então, vai ser aproximadamente 0,47. Então, 47% de brometo de lítio na mistura, né? Aí, como que a gente chega na entalpia do vapor, né? Como vai ser vapor superaquecido, ou vapor saturado, né? Pelo menos aqui no curso, você pode pegar tanto a tabela de vapor saturado, está lá nos apêndices do livro, né? Ou pode pegar essa expressão simplificada, né? Então, está até apresentado aqui. Então, a entalpia do vapor, falta o chapeuzinho, né? Então, acaba sendo um H de referência, então vai ser o H, a temperatura de 0 graus Celsius, mais o calor específico, a pressão constante, vezes a temperatura, né? Então aqui seria T menos T referência, só que T referência é 0 graus Celsius, né? É a temperatura aqui em graus Celsius. Então você consegue chegar na entalpia da fase vapor, né? Aí, que estado termodinâmico seria esse, né? Então seria o vapor com zero concentração de brometo de lítio, né? Então seria um ponto lá para cima, né? Então aqui é 2500, aqui o líquido vai até, pelo menos no gráfico aqui, vai até uns 300, né? Mas se estende para que as linhas de pressão chegam nesse ponto aqui, né? Acima de 80 kPa já não teria tanta aplicação para refrigeração, né? Então, por quê? Porque a condição de equilíbrio seria para a temperatura mais alta, né? Então, 80 kPa, a menor temperatura que a gente chega aqui é 80, 90 graus Celsius aproximadamente, né? Aí, se a gente quiser a condição de refrigeração, né? Então, a gente precisa pegar pressões mais baixas, né? Então, tanto é que quando a gente estava lá discutindo sobre fluido de trabalho, comentamos da água, né? Aí, para trabalhar com água, precisa de pressão relativamente baixa, né? Devido às características de saturação do fluido, né? Então, se a gente pegar aqui a 6 kPa, por exemplo, essa curva aqui, 6 kPa, mesmo assim a temperatura, os pontos que cruzam aqui são a temperatura relativamente elevada, né? Mas se quiser de fato para refrigeração, a gente tem que trabalhar com pressão bem baixa, né? Aí com pressão baixa, volume específico elevado, então precisa de equipamento grande, né? Para uma dada quantidade de massa, né? Então, isso aí. Aí na próxima aula a gente começa, a gente vê os processos simples, né? Mistura, transferência de calor no volume de controle, expansão, etc. Para a condição de trabalhando com misturas homogêneas binárias. Então, até a próxima aula.